Olá, Anderson Armstrong, médico cardiologista e epidemiologista, voltando com a parte 3 do nosso debate de caso clínico, em que teremos o Dr. Raimundo Jenner, médico pneumologista, e o Dr. Lúcio Flávio, médico hematologista, discutindo os fatores de risco de complicações no Covid-19 em cima do meu próprio caso clínico. E isso com o objetivo de levar ciência e conhecimento a todos. Em relação ainda a essa fase, um outro aspecto que nós médicos vamos ter é a tendência a justamente fazer essa estratificação de risco. Quem é que está nessa fase 1? Porque não é nessa fase de replicação viral que o paciente costuma ter um desfecho mais grave, e sim na próxima fase, que é a fase, depois de 7 a 10 dias, inflamatória. E alguns fatores aí parecem estar mais relacionados com quadros mais graves. No nosso caso clínico, em discussão, um homem, e a gente, aparentemente, o fato de ser homem traz um risco maior do que de ser mulher. Obesidade, estar acima do peso também parece ser um fator de risco para maiores complicações. E de comorbidades, uma pessoa que é atópica, tem alergia, e asma intermitente, uma asma leve, sob controle. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os fatores de risco do quadro em si. Essa virose que me chamou a atenção, de fato, uma das coisas que me chamou a atenção foram os fatores de risco, né? Assim, você vai ter uma virose respiratória, eu imagino que fator de risco como, por exemplo, doenças pulmonares trouxesse um risco maior a esse paciente, especialmente pacientes, doenças ligadas ao tabagismo, né? Com enfisema. Pessoas com baixa reserva, digamos assim, né, pulmonar. Então, a primeira coisa que eu pensaria, olha, numa doença respiratória, né, com chance de pneumonia viral, eu vou pensar em pessoas que têm baixa reserva. Isso também vai incluir, né, nesse contexto todo, também pessoas com baixa massa muscular, né, com fraqueza muscular, que também faz parte da respiração, né, a força muscular dos músculos respiratórios. Mas, enfim, quando você começa a olhar e ver que tem doença cardiovascular no meio, né, hipertensão, né, talvez seja a morbidade mais presente nos pacientes que vão a óbito no COVID, né, diabetes, enfim, né, essas doenças me chamam a atenção. Uma doença que tem uma associação razoável com doença cardiovascular é a influenza, né, embora seja de uma forma talvez mais indireta, mas o COVID, a impressão que dá, como ele tem atuação no receptor, né, da angiotensina, que está presente no endotélio vascular, né, então talvez seja por aí o motivo, né, seja por aí que esteja mais, a pessoa que tem essa doença cardiovascular esteja mais propensos à ação deletéria do vírus, né. E lembrando que também, né, foi encontrado o vírus, né, no músculo cardíaco, né, também tirando um pouco a teoria de que o músculo cardíaco não estava sendo afetado, e sim, na verdade, ele era uma vítima da tempestade imunológica que vem na sequência, tá? Mas, enfim, o que me chamou a atenção, de fato, a parte de câncer realmente é menor, né, o fator de risco, mas é menor do que doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção, né, de fato, em relação a essas morbidades. A É asma, isso. Raimundo, você falaria alguma coisa especificamente sobre ela, que está no caso clínico? Eu tenho asma, e a gente tem visto algumas evidências meio díspares, né? Em relação ao papel da asma como fator de risco. Algumas pessoas falando até em efeitos protetores aí, por terem menos receptores, já serem inflamados crônicos, e vários realmente séries de casos não sendo capazes de mostrar pacientes asmáticos como tendo um risco mais elevado do que a população geral. As doenças cardiovasculares, sim, aí bateu de cara. E eu tenho observado muito isso. Assim, inclusive, nós aqui na Univasf estamos no registro nacional, que é um estudo que nós estamos fazendo eco nos nossos pacientes com Covid. Já pegamos, estou lá, eu e Pedro Patriota e João,
Elbert, e já pegamos aí alguns casos de pessoas que não tinham histórico de doença cardíaca com alterações ecocardiográficas no Covid. Inclusive, aparentemente relacionado, como era de se esperar, com um desfecho mais desfavorável. Então, doenças cardiovasculares, sem dúvida. Agora, a asma me chama a atenção. Eu, pessoalmente, durante toda a evolução do Covid, não tive um sibilo, ou seja, não teve um sinal de que minha asma tenha se exacerbado, o que é interessante, porque uma semana antes dos sintomas, o clima tinha mudado aqui em Petrolina, estava frio, e eu tive asma leve. Mas durante todo o Covid eu não tive absolutamente nenhum sinal de manifestação da minha asma. Então isso me chamou muita atenção, por ser uma doença eminentemente respiratória. Quando eu gripo, eu tenho logo crise, é quando eu tenho crise, de fato. Então, isso me chamou muita atenção. Queria que comentasse um pouquinho sobre isso, você como pneumologista, Raimundo. Depois eu passo para você, Lúcio. Tá. A asma realmente é interessante, né? A gente, nos primeiros relatos, né, as doenças pulmonares são um fator de risco para pior desfecho, mas parecem estar mais relacionadas a enfisema, né? Pacientes com baixa reserva. A asma é engraçado, porque a princípio ela parecia ser um fator de risco, né? E depois na sequência vieram, olha, na verdade é o contrário, é fator protetor. Aí você fica meio que na dúvida onde é que você vai, né? A tendência atual é achar que a asma realmente não influencia em nada o desfecho da Covid, né? Achar que a asma, o cara ter asma, não ter asma, parece que você dá no mesmo, tá? Ou até, na verdade, tá ou o lado protetor, né? É engraçado, porque na verdade a disseminação do Covid no pulmão, ela se dá pelas células do pulmão. Elas vão descendo, né? Os pneumócitos, vai brônquio, traqueia brônquios, vai descendo lá para o pulmão, tá? Pega toda a árvore respiratória. A asma é uma doença de via aérea, né? Ela não pega o tecido pulmonar, ela pega os menores brônquios, os bronquíolos, né? Eu não sei se é exatamente por isso, né? Porque a asma não participa, né? Na doença de via aérea e não a doença do tecido pulmonar. Talvez ela escape por conta disso. Mas ao mesmo tempo é engraçado, porque qualquer virose, né, pode desencadear crise de asma. Eu já peguei pacientes asmáticos que eu até imaginava, pô, esse cara vai entrar agora no broncoespasmo e o cara passava sem um único broncoespasmo. Não foi um só caso, foram poucos casos, na verdade, que eu vi que tinha asma. Mas o cara passou. O cara passou ileso sem... Você passou também ileso, né, sem nenhuma crise de asma. A pergunta é saber, será que esses caras já estavam controlados antes e manteve o controle? Né? Talvez, né? Ou talvez porque o vírus não entra lá no bronquíolo, então, consequentemente, não atrapalha a vida do asmático e vai pegar mais lá o tecido pulmonar, né? Não sei, são só coisas que a gente pode aventar, são hipóteses que a gente pode aventar, mas que, enfim, não sei uma resposta definitiva, realmente é uma coisa que chamou a atenção, foi que os asmáticos nem em crise entraram, né? Engraçado isso. Interessante. Em relação aos fatores de risco, eu tenho uma impressão assim, geral, isso é minha impressão, eu não vi nenhum estudo que comprove isso, mas quando a gente pega todas as séries de casos, a maior mortalidade é associado, e sempre tem esses em comum, à idade, principalmente maior que 65 anos, a doença renal crônica, os pacientes que já são dialíticos têm uma mortalidade maior, ou até mesmo uma doença renal crônica no estágio intermediário mais avançado, hipertensão e diabetes. Esses são os que mais se repetem. E fatores de risco clássico para qualquer infecção, como imunossupressão, neoplasia em atividade, uso de quimioterápico, não se repete. Não tem uma força, digamos assim, epidemiológica para a gente dizer que são fatores de risco. Isso me faz pensar, retroagindo da epidemiologia para a fisiopatologia da doença, que talvez o paciente que vá grave, aquele que morra, seja não pela viremia em si, como a gente já sabe, isso é clássico, mas sim pela flase inflamatória. E essa flase inflamatória passaria por uma doença endotelial. Então, como a gente está vendo na coagulopatia associada ao COVID, eu tenho uma lesão endotelial no COVID grave.
E todos nós sabemos, quanto mais idoso, hipertenso, diabético, renal crônico, são pacientes hiperinflamados com lesão endotelial, com aterosclerose avançada, com doença de microvaso. Então, talvez passe por aí a gravidade desses doentes e não pelo fato de ter uma doença alérgica prévia, imunossupressora prévia. Como, pelo contrário, a asma parece ser protetora, HIV complica menos, a gente não sabe se pelo tratamento antirretroviral ou não. Os pacientes oncológicos, a gente tem um dado da rede DOR, que é do país inteiro, não se viu um absurdo de casos nesses pacientes, a maioria manteve tratamento e não teve uma curva ascendente fora da população geral. Então é bem interessante isso. Não parece que a imunossupressão, como é racional se pensar por uma infecção, mas sim uma lesão endotelial primária, e aí essas doenças que eu falei estão nesse contexto, fosse o fator de risco mais proeminente, e talvez por isso a análise de microangiopatia como o D-dímer, o PCR elevado, provas inflamatórias, sejam mais prognósticas do que outras coisas. Mas enfim, isso é só uma teoria. Primeiro que a doença ela parece se manifestar, se apresentar de uma forma meio não disseminada igualmente na população. Você vê os dados do estado de Nova York mostravam que 60% das pessoas que tinham sido internadas, que estavam sendo internadas no pico, eram pessoas que estavam em isolamento em casa. E 18% das pessoas estavam vindo de asilos. Então, a gente tem grupos, a gente tem locais em que parece fornecer um número maior de pacientes. E outra coisa que me chamou a atenção é, às vezes, casos de familiares. Pai, filho, mãe, filha, mãe e filho, que complicam. Então, a gente não sabe o que vai fazer a pessoa complicar. Quando a gente fala que o cara que tem uma doença crônica, uma doença cardiovascular, ele tem uma tendência a morrer mais, isso é verdade. Mas lá atrás, quando a pessoa contrai o vírus, isso não significa que ele vá ter uma chance maior de vir apresentar a fase inflamatória, a fase mais perigosa. Talvez, e aí eu lançar isso para vocês debaterem, se vocês têm visto alguma coisa que chama essa atenção, mas para mim o que parece estar relacionado é possivelmente carga viral, a quantidade de exposição e talvez algum fator genético que possa ter algum grau de hereditariedade. Algumas pessoas começaram a mostrar alguns dados, algumas evidências de estudos de polimorfismos genéticos que poderiam estar relacionados a uma apresentação mais grave, a chegar a uma fase 3. Então, já que a gente está na fase 2, já que a gente está na fase 1 aqui, viral, tentando predizer quem é que vai ser mais grave, como é que vocês veem essa questão da hereditariedade? Como é que vocês estão vendo nas UTIs? Vocês estão com a mesma percepção que eu de casos familiares? Vocês têm alguma ideia a mais que pudessem acrescentar? Sim, eu acho que tem influência familiar, sim. Deve ter algum modelo de resposta imunológica que deve estar associado à gravidade. Eu tenho a impressão que você, eu acho que a gente viu alguns casos incomuns de familiares, inclusive a mãe idosa e o filho não, e o filho mais grave do que a mãe, mas deve ter sim um padrão de resposta imune geneticamente determinado envolvido, com certeza. Outra coisa também que esses familiares também têm o mesmo hábito de vida, né? De repente tem hábitos semelhantes, né? Também. Também. O que tem de genética, acho que é o fator, um locus lá do genético, né? Que é ligado a BO, né? Se não me engano, acho que o tipo Isso, A é o mais... O A, O A, né? Mas também é muito incipiente. Como é que vocês estão vendo isso? Eu ia abordar agora, Raimundo já puxou. Eu queria que vocês comentassem a respeito de sexo. Parece que o homem é mais grave, né? E a questão do sistema ABO, ou seja, do tipo sanguíneo. Então, em relação ao tipo sanguíneo, é porque o locus é similar, né? O que determina
essa expressão anti-higiênica e a resposta imune. Mas, assim, foi muito incipiente, foi um achado, assim, foi casualidade. Não sei se de fato tem uma relação direta, ou se foi uma coincidência, digamos assim. Mas os dados parece que quem tem o fenótipo A vai melhor, mas o porquê disso e qual a via que está envolvida, eu pelo menos não vi, né, nada muito bem descrito ainda. Então, realmente, essa parte da familiar, né, que tem chamado a atenção, de que pessoas da mesma família adoecem juntos e uma parte delas também, né, morrem juntos, né, o que é triste. Eu concordo com o Lúcio falou, a impressão que dá que tem realmente alguma coisa genética, mas também não dá para excluir o fator ambiental. Né? Se você, às vezes, tem os mesmos hábitos, né, alimentares desde criança, desde sempre, e aí, de repente, as morbidades ou as propensões são as mesmas. É difícil diferenciar aí a genética do ambiente. Muito bem, Anderson Armstrong agradecendo mais uma vez a participação do Dr. Raimundo Jenner, pneumologista, e Dr. Lúcio Diniz, hematologista. Terminamos assim a nossa terceira parte do caso clínico e nos preparando para a última parte, onde abordaremos a fase inflamatória, a fase de maior risco de complicação no Covid-19.